Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. O evangelho desse sábado está em São Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentam-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso, trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chamais de Pai sobre a terra, porque só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de Mestre, porque só tendes um Mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho nos fala aqui três tópicos principais. O primeiro tópico principal, Jesus aqui logo fala para os discípulos que os fariseus, alguns sentaram na cadeira lá de Moisés, mas Jesus, ele fala: ouvi o que eles dizem, mas não põem em prática o que eles fazem. Jesus, ele nos pede para nós tomar cuidado, irmão, aqui na terra, com o que as pessoas nos ensinam e nos falam para nós. Nós devemos que ouvir o que as pessoas nos ensinam, mas nós devemos que tomar cuidado as coisas que nós vamos pôr em prática. Igual muitas pessoas dão conselho para nós, fala: você tem que fazer isso, ou então você não pode fazer isso. Muitas pessoas dão esses tipos de conselho para nós, mas nós estamos ouvindo, mas nós devemos que tomar cuidado quais são as coisas que essas pessoas nos ensinou e que nós possamos pôr em prática, que é do agrado de Deus e do nosso agrado, mas principalmente do agrado de Deus. Porque pode ter muitas coisas que nossos irmãos, nosso próximo, tio, tia, primos, primas, irmãos, nos ensina e nos dá o conselho e pede para nós fazer, mas que não é do agrado de Deus. Nós devemos que tomar cuidado. Nós podemos ouvir o conselho, mas nós devemos que tomar cuidado as coisas que nós devemos fazer aqui na terra, que eles nos ensinam ou que nós vemos eles fazendo. Jesus deu exemplo aqui desses escribas. Esses discípulos lá, eles pregavam a palavra de Deus, falavam que existia só um Deus, mas eles não colocavam em prática do jeito certo. Inclusive, eles gostavam de ser chamados de mestre e de doutor. Mas Jesus falou: só um é chamado de mestre e de pai, que é Jesus Cristo Eucarístico. A mesma coisa de nós aqui na terra. Muitas pessoas nos dão conselho, pede para nós respeitar, pede para nós obedecer, pede para nós fazer as coisas com o nosso próximo. Eles pedem, mas tem vezes quando nós vê aquela pessoa fazendo, ela não faz do jeito que ela nos deu o conselho lá atrás na nossa vida. É por isso que Deus fala: nós podemos ouvir, mas não pôr em prática o que eles fazem.
Nós devemos que pôr em prática os conselhos que nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, tios, tias, primos dão para nós. Nós devemos que pôr em prática esses conselhos, o exemplo que eles nos dão. Só se nós ver que essas coisas vai ser do agrado de Deus e também do nosso agrado, mas principalmente só se for do agrado de Deus. Se nós ver que esse conselho ou que essas coisas que as pessoas pediu para nós fazer, se nós ver que é do agrado de Deus e que é o que Deus nos pede e que não vai quebrar nenhum dos 10 mandamentos de Deus, aí sim nós pode pôr em prática. Mas se nós ver que não é do agrado de Deus, ou que não vai ser do agrado nosso nem de Deus, nós não podemos pôr em prática. Então nós devemos tomar cuidado muito bem o que nós ouvimos e que nós pomos em prática. O segundo tópico é que Jesus falou que existe só um Deus, existe só um Pai para ser chamado de Pai e de Mestre. É Jesus Cristo Eucarístico. É a mesma coisa de nós aqui na terra, irmão. Vamos tomar cuidado. Muitas pessoas, igual Jesus deu o exemplo que desses escribas, eles gostavam de querer se achar no meio das praças públicas, gostariam de se achar, de ouvir as pessoas chamar eles de mestres. Mas existe só um só mestre, existe só um Deus, que é Jesus Cristo. Vamos tomar cuidado também, irmão, com nós mesmos e também com essas pessoas. Vamos tomar cuidado para nós não querer se achar no meio de gente, querer achar mais poderoso do que os outros e principalmente querer se achar mais poderoso do que Deus. Porque existe só um Pai, existe só um Mestre, que é Jesus Cristo. Muitas vezes só por conta, igual principalmente os pais e as mães, muitas vezes só por conta que eles é pai e é mãe dos seus filhos, eles gostam dos filhos querer chamar eles de pai, e se depender, se eles não tomar cuidado, eles começam a querer ser iludidos e começam a querer se achar o mais importante aqui na terra, querer se achar acima de Deus, querer se achar que tem poder acima aqui dos outros, querer ter mais razão do que os outros aqui na terra, querer ter mais razão do que o seu próximo. Vamos tomar cuidado, irmão, vamos tomar cuidado com essa ilusão, porque existe só um Deus, existe só um Pai que é Jesus Cristo. Então vamos tomar cuidado para nós não querer se achar uma pessoa mais importante do que o nosso próximo, do que os nossos inimigos, ser uma pessoa mais valorizada, que tem mais razão do que os outros aqui na terra. Não, vamos tomar cuidado para nós não querer se achar uma pessoa mais importante, mais valorizada aqui na terra. Vamos tomar cuidado para nós não querer ser desse jeito. Porque a mesma razão que nós temos, os outros também têm. Então vamos tomar cuidado para nós não querer ser maior do que Deus aqui na terra. O terceiro e último tópico para finalizar essa nossa pregação, Jesus ele nos fala: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Aquele que quer se achar aqui na terra melhor do que os outros, mais importante do que os outros, ou que tem mais poder, mais razão do que os outros, esse será humilhado diante do tribunal de Deus lá no céu. Por quê? Porque ele quis ser mais poderoso aqui na terra, quis ter mais razão do que os outros aqui na terra. Tome cuidado, porque você será humilhado diante de Deus. Você que quiser ser mais importante do que Deus, do que tudo aqui na terra, você será humilhado diante de Deus. Mas aquele que se humilha aqui na terra, que obedece o seu próximo, respeita o seu próximo como a você mesmo, ame o seu próximo como a você mesmo e obedece a palavra de Deus e os mandamentos de Deus aqui na terra e se humilha diante de Deus e também se humilha por conta pelo amor do próximo e dos seus inimigos, esse será exaltado diante de Deus, será maior no reino dos céus. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ela convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixe o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.